Ok. Gravando. Certo, pessoal, boa noite. Então, eu vou novamente repetir a breve introdução que eu havia feito, né? Estou muito grata neste dia por compartilhar aqui, né, este momento virtual com a doutora Ângela, professora, minha amiga e minha mentora. Acho que nem ela sabe disso, né? Porque se eu sou professora hoje, né, é porque também eu me espelhava nessa excelente profissional, né, que é a doutora Ângela, advogada trabalhista e guerreira, né, das justiças do trabalho. Ela é docente universitária na graduação e especialização em Direito do Trabalho, especialista em Direito Processual do Trabalho pela Unicinos, mestre em Direito pela Unicinos, doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Fevale, membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, e hoje, né, vai nos trazer, então, um tópico bem pontual, como ela mesmo disse, e atual, né, sobre se a contaminação do coronavírus pelo trabalhar é considerada doença ocupacional, e se por isso, né, este empregado tem estabilidade de emprego, quais são as consequências? Então, doutora Ângela, muito obrigada mais uma vez, e sinta-se em casa aqui na nossa sala de aula virtual. Muito bem, boa noite a todos. Professora Daniela, muito obrigada pelas suas palavras. O convite, gostei muito, obrigada pelo convite. Professor Odir, também, boa noite. É muito bom estar aí na FTEC com vocês, né? Então, realmente, obrigada. Quando a professora Daniela me convidou, eu questionei qual é o tema, né? Quem são os alunos de Direito do Trabalho, da disciplina de Direito do Trabalho, e aí eu sugeri nós falarmos, hoje de noite, o tempo que nós temos, sobre uma situação muito do direito do trabalho. Por quê? Porque a pandemia, né, pela contaminação do coronavírus, que veio fevereiro, início de março de 2020, ela afetou e continua afetando a área da saúde, principalmente, né, e a área da economia também, mas também veio e se implantou na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho. E por que eu digo isto? Que a pandemia também veio para dentro da Justiça do Trabalho. Porque nós temos novidades, né? Assim como a pandemia, essa Covid-19, pegou os cientistas de surpresa, né? Os infectologistas, a economia, os empresários, também nos pegou de surpresa como estudiosos do direito do trabalho. E aí, então, eu quero fazer uma fala, assim, muito prática com vocês, e se sintam à vontade de intervir, perguntar, não tem problema, pode perguntar durante a minha fala, que a gente vai esclarecendo, né? Porque a proposta do nosso encontro é exatamente esta, né? Deixar bem claro para vocês esta situação. Muito bem, o que acontece? Na semana passada, nós vínhamos, assim, discutindo há um ano se o empregado que se contamina pelo coronavírus, pelo vírus, então, do momento, se ele tem a possibilidade de caracterizar esta sua doença, né, a doença, então, a contaminação do coronavírus, como doença ocupacional. Por que doença ocupacional? Porque a doença ocupacional é uma doença que se dá no trabalho, né? Tem que haver um nexo de causalidade, né? Uma ligação entre aquela doença e adquirida no meio ambiente de trabalho. Então, nós vínhamos estudando, assim, principalmente os profissionais da saúde, né? Os enfermeiros que trabalham à frente, clinicamente, no coronavírus, médicos, enfermeiros nas unidades de UTIs, se estes contaminados pelo coronavírus,
com mais facilidade, claro, né, teriam esta caracterização como doença ocupacional. E eu, desde já, então, eu digo para vocês, mais adiante eu vou explicar um pouco melhor, por que caracterizar doença ocupacional para este trabalhador. Porque a doença ocupacional, se afastado 15 dias, né, por essa doença, no 16º dia, nós temos um encaminhamento deste trabalhador para o gozo de benefício previdenciário. E, independentemente do tempo que ele ficar em gozo de benefício previdenciário, no momento que o perito do INSS ali der alta, determinar ou clinicar no sentido que este empregado pode voltar ao trabalho, do momento desse retorno, este empregado que é acometido de doença ocupacional tem os 12 meses subsequentes como estabilidade provisória no emprego, que significa não pode ser demitido, temos uma estabilidade provisória, ou então, se demitido, ele tem direito a uma indenização substitutiva desta garantia transitória que ele tem no emprego. E aí, na semana passada, né, eu acho que assim veio bem legal para o nosso encontro agora, saiu uma decisão do TRT 3, do Tribunal Regional do Trabalho 3, que é o de Belo Horizonte, Minas Gerais, condenando uma empresa de transportes, tá, onde a Justiça do Trabalho reconheceu que este caminhoneiro, que foi acometido de coronavírus, pela contaminação do vírus, então, ele teria direito à caracterização desta doença por ocupação, por doença ocupacional. Mas o que aconteceu? Esse motorista faleceu, né? E aí, em função disso, em função da contaminação. E aí, a Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, de Minas Gerais, reconheceu uma indenização por dano moral para a família e para uma menina, uma filha que ele tem, né, que até completar 24 anos tem direito ao pensionamento. E o valor estabelecido a dano moral e dano, então, extrapatrimonial, que é o pensionamento, receber pensão todo mês pelo pai que ela perdeu, a Justiça do Trabalho estabeleceu em R$200 mil. Então, este julgamento, ele é um precedente grande, né? Porque nós temos, assim, uma primeira notícia na Justiça, pela Justiça do Trabalho do Brasil, a nível de TST, né, de Tribunal Superior do Trabalho, de um encaminhamento de uma nova jurisprudência. Uma jurisprudência que provavelmente vai reconhecer, então, a contaminação do coronavírus, né, do trabalhador, como a doença ocupacional. Mas o que acontece? Precisa sempre haver, se vislumbrar, aparecer o nexo causal. A doença, o empregado foi acometido, mas existe a necessidade que esta doença tenha se implantado enquanto meio ambiente de trabalho. E aí, neste caso específico, o que o tribunal disse? O que a terceira turma do TRT 3 de Minas Gerais disse? Aqui está provado que o empregado adquiriu a doença enquanto estava trabalhando. E como foi feita a prova? Que no mês de maio de 2020, em pleno auge da pandemia, lembrem que ali, março, abril, maio, junho, julho do ano passado, foi o auge, assim, da pandemia, este empregado foi locado para fazer uma viagem para Recife durante 15 dias. E ele fez a viagem, pegou o caminhão, fez o carregamento, tá? E foi indo. E aí o tribunal disse, a presunção de que ele tenha se contaminado
nestes 15 dias, ela é muito grande. Por quê? Porque ele parava nos postos de gasolina para abastecer, ele ia nos banheiros, nos postos de gasolina, nos restaurantes, onde a contaminação tem um grande risco, ele ia para as borracharias, né? E aí eles fizeram, assim, uma observação, que são lugares, assim, que talvez não tivessem, naquela época, ainda todos os cuidados. E eu acho que, nesse ponto, o tribunal tem razão, porque vamos imaginar uma borracharia. Entra, sai, gente humilde, né? Então, por estas situações, o tribunal disse, não, 15 dias ele estava, esse trabalhador, esse caminhoneiro, totalmente exposto à possibilidade, à hipótese de contaminação por coronavírus. E aí, neste caso em concreto, o que o tribunal disse? Que a responsabilidade desta empresa, a responsabilidade civil, para este trabalhador é uma responsabilidade objetiva, né? Nós temos, no direito civil brasileiro, 3 tipos de responsabilidade civil. A primeira, que é a culpa do empregador. Então, quem é a vítima precisa provar a culpa do empregador. A segunda é a responsabilidade objetiva, que é esta que o tribunal, no nosso caso em concreto, entendeu ser. Por que objetiva? Porque a empresa colocou este empregado numa atividade de risco, naquele momento. Se fosse uma situação normal, tipo maio de 2018, naquela função não existia atividade de risco. Mas o tribunal entendeu agora, naqueles 15 dias de maio, sim, ele foi colocado numa atividade de risco, e sempre que a empresa coloca um empregado numa atividade de risco, ela responde objetivamente. O que significa responder objetivamente? Significa dizer que a vítima, né, aqui no nosso caso, o empregado, não tem o ônus, não tem a obrigação de fazer a prova da culpa. A culpa do empregador, da empresa, existe por si só. E aí o tribunal disse, né, aqui nós temos responsabilidade objetiva e a empresa precisa responder por esta morte, indenizando, então, os familiares por dano moral, e aqui, principalmente, o pensionamento da menina até os 24 anos de idade. Vejam que nós não tivemos aqui, no caso em concreto, a prova do nexo causal. Ninguém pôde afirmar que a contaminação se deu de verdade nestes 15 dias. Mas aí, aqui, nós temos, como eu disse, a responsabilidade objetiva, que significa que o nexo causal entre a atividade dele, de caminhoneiro, e a contaminação foi presumido. Não se pôde fazer em concreto, mas houve a presunção do nexo causal, porque ele trabalhou 15 dias exposto à contaminação do coronavírus. Então, eu achei muito importante trazer isso para vocês poderem ter este entendimento e esclarecimentos que hoje estamos na Justiça do Trabalho com esta situação assim. Se o empregado é contaminado, fica doente, ou que nem no nosso caso, até falece, o caminhoneiro faleceu por causa da contaminação, né? No caso em concreto, vai ter que se achar o nexo causal. Quando? Quando a atividade não for de risco. Aqui, o tribunal disse que não precisa fazer prova nenhuma. Por quê? Onde ele foi contaminado? Porque existe uma presunção absoluta de que isso se deu naqueles 15 dias. Agora, nós temos situações em que o empregado, o trabalhador, vai ter que provar que a contaminação se deu dentro da empresa.
E isso é difícil. Por quê? Porque esta contaminação, como está global, eu posso me contaminar em qualquer lugar hoje, em casa, na rua, caminhando, no meu escritório, na empresa que eu trabalho, com meus colegas, em qualquer lugar eu posso me contaminar. Então, quando a atividade não é de risco, como foi, eu repito, do caminhoneiro, a vítima, então, o trabalhador contaminado, tem o ônus de provar. E esta é uma prova muito difícil. Por quê? Que nem eu disse, nem os infectologistas sabem direito como a contaminação acontece. E aí, o nosso tribunal aqui gaúcho, Tribunal Regional da 4ª Região, o nosso aqui, ele está decidindo também no sentido da concausa. O que é a concausa? O empregado pode ter se contaminado fora, mas também pode ter se contaminado ou agravado a doença enquanto estava trabalhando. Então, nós temos as situações mais diversas e que, aos poucos agora, os tribunais regionais do trabalho do Brasil vão julgando os processos, né? Assim, numa síntese em relação à contaminação, hoje nós temos os trabalhadores da área da saúde, existe uma presunção de contaminação, que seja nos hospitais, nas UPAs, nas clínicas, tá? Há uma presunção de contaminação, né? Uma presunção absoluta. Se o empregado está numa atividade de risco, no sentido de risco de contaminação, tá? Neste momento da pandemia. E o terceiro, então, quando tem que haver a prova onde o empregado efetivamente se contaminou. Então, a nossa Justiça do Trabalho está com estes 3 enfoques para julgar a contaminação por coronavírus do trabalhador por doença ocupacional. O que acontece? Como eu falei antes, né, eu estabeleci em 4 pontos a nossa fala. Este exemplo, tá? O caso em concreto, o nexo causal, a questão da estabilidade provisória e o dano moral. Então, primeiro ponto, nós vimos o fato em concreto. Segundo, já falei, o nexo causal, existe a necessidade de configurar, eu repito, que houve, que existe uma ligação entre a contaminação, o vírus, o empregado contaminado, com o trabalho. A patologia, a doença, com o trabalho, que significa ou no setor de trabalho, ou na função, ou até fora da sede da empresa, como foi a do caminhoneiro, mas ele estava trabalhando, né? No seu meio ambiente de trabalho. Não era fechado num estabelecimento, mas ali no seu meio ambiente de trabalho. Então, a necessidade de se fazer esta junção. O resultado que a Justiça do Trabalho chega, quando chega ao caso em concreto, tá? É no sentido de haver ou não a contaminação, mas depende de cada caso em concreto. Isso é muito importante que fique claro para vocês que o tribunal, a Justiça do Trabalho, estabelecer a contaminação pelo coronavírus do trabalhador como doença ocupacional depende de cada caso em concreto. E aí, como as situações estão levadas para a Justiça do Trabalho? A partir das reclamatórias trabalhistas, e este é um assunto muito novo, então, a cada julgamento novo que sai nos tribunais trabalhistas, nós vamos formar a jurisprudência, que significa o entendimento. Pois o professor Odir, seu colega, até como a gente tem o foco aqui, o direito na prática, tem uma situação real. Estou lhe fazendo uma pergunta.
Eu tenho uma situação real, né? Um familiar, alguém que foi contaminado. Tá? Como é que eu procedo? Quais são os primeiros passos em termos, ou que documentação é necessária para se avaliar se houve ou não o contágio, né, na empresa, que documentos são necessários, quais são os encaminhamentos que podem serem feitos? Assim, ó, né, das 3 hipóteses que eu levantei, é a mais difícil de se concluir se a contaminação se deu no meio ambiente de trabalho ou não. E aí, o que vai acontecer na prática num processo? A empresa vai ter o empregado, a juíza reclamatória trabalhista, diz que foi contaminado, ficou doente, teve graves sequelas, e por isso ele quer uma indenização, por exemplo, por dano moral. A empresa vai ter que vir ao processo na Justiça do Trabalho e mostrar que ela tomou todas as precauções possíveis para não haver a contaminação. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que convencer o juiz que, desde o primeiro dia da contaminação, ninguém entra no estabelecimento dela sem medir a febre. Que, quando entra, mede a febre, automaticamente ganha uma máscara e um tubinho de gel. Que existem supervisores que fiscalizam se ali no setor da produção, estes empregados estão com a máscara, não tiram e estão usando gel. Que ela fez a empresa, durante esse tempo todo, isolamento. Que no setor de trabalho, por exemplo, na produção de fábrica de calçados, cada um trabalhava a 2 metros de distância. Então, estas são provas que a empresa precisa fazer, tá? Para dizer, não, ele não se contaminou aqui dentro, ele se contaminou na rua, na família, e assim por diante, né? Eu repito mais uma vez, é uma prova difícil, diferente daquela do caminhoneiro, que o tribunal julgou por presunção, dizendo que ele estava 15 dias numa atividade de risco, então não tem que provar mais nada. Por presunção. Não sei se eu respondi. Sim, professora Ângela, eu quero aproveitar o seu gancho para lhe passar uma pergunta da Adriana Martins, né? E aí eu acho que tem tudo a ver com a sua última fala, porque ela coloca: a empresa tinha alguma forma de se defender e diminuir o valor da indenização? Na minha humilde opinião, professora, eu entendo que o que a senhora colocou, os protocolos sanitários, se a empresa os adota, é uma forma de demonstrar que ela estava sendo ativa na prevenção, né? Mas eu quero ouvir a senhora. Mas perfeito, professora Daniela. Porque essa tua turma aqui é de direito, não é de processo ainda? Não, direito do trabalho? Acho que só direito do trabalho, processo ainda não. Porque nessa nossa situação, nós temos o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Sim. A empresa vai ter que se desfazer da culpa. Então, ela que tem que fazer, demonstrar ao juiz, como a professora Fabiana falou, Daniela Fabiana, né? Que ela tomou todas as precauções para a contaminação não acontecer, né? Mas o empregado pode, na contraprova, vir e dizer: ah, mas não é verdade. No último meio ano, ninguém mais mediu minha febre quando eu entrava. Então, vejam, vai ser tudo uma questão dentro do processo desta reclamatória trabalhista, ver quem convence melhor o juiz que fez, então, a empresa os protocolos e o empregado dizendo que se contaminou lá dentro por causa disso, né? Sim, doutora Ângela. E aí, a importância da empresa registrar os seus protocolos. Não basta fazer, precisa registrar, porque essa prova futuramente tem que ser demonstrada para o juiz, né? Perfeito. E aí, como é que a empresa vai demonstrar se efetivamente ela poderia ter todas as boas intenções, mas não registrou os procedimentos? E existem atividades, acho que vocês vão se lembrar, no começo do ano passado, lá por maio, junho, foram interditados vários frigoríficos. Vocês lembram disso? Na Serra Gaúcha, nós tivemos problemas grandes de interdição de frigorífico. Por quê? Porque o frigorífico foi considerado
um lugar de contaminação sem precisar fazer prova. Por que razão? Por causa do frio, né? Por causa da câmara fria, do frio, de lidar mesmo com equipamentos, a contaminação poderia se dar, porque o frio é um dos fatores da contaminação, né? E aí foram interditados, se discutiu, Ministério Público do Trabalho. E aí, vejam, esta foi uma situação que nem a do caminhoneiro de atividade de risco. Não adiantou os frigoríficos virem dizer, mas nós estamos fazendo tudo, nós estamos dando boné, aqueles aventais térmicos, não adianta, né? Esta era uma atividade de risco também. Certo, professor. E a segunda pergunta que nós temos, e última, não, apareceu mais uma agora, mas é do Pedro Roberto. Ele coloca, eu acredito que a senhora já respondeu, mas, né, quero lhe repassar a pergunta. O contágio da Covid pode ser considerado doença decorrente da atividade profissional? E isto é interessante, porque é assim, ó. Primeiro, vou vir um pouquinho para trás. O acidente de trabalho, que é a lesão propriamente dito, infortúnio, e a doença ocupacional, porque a doença ocupacional equivale a um acidente de trabalho, tá? Ela estabelece a doença ocupacional que, se existir um nexo causal entre a patologia e o trabalho, então este empregado se caracteriza como doença ocupacional. Qual é a consequência? Se nos primeiros 15 dias que a empresa paga o atestado médico, se nesses 15 dias ele não se recuperar, no 16º dia ele é encaminhado para o gozo do benefício previdenciário. No retorno, como eu já disse para vocês, ele tem, então, a estabilidade provisória, que é uma novidade. Nós temos uma nova estabilidade provisória. Porque, lembrem, desde a Constituição Federal de 88, nós não temos mais garantia no emprego. Aqui, quem for assim, não tem ninguém perto da minha idade, assim, vocês são tudo muito jovens, que até 1988, nós tínhamos uma garantia de emprego que quem completava 10 anos de serviço numa mesma empresa nunca mais podia ser demitido. Então, nós tínhamos garantia de emprego. Em 1988, a Constituição disse, não existe mais. Nós só temos um único sistema de contratação, que é o fundo de garantia, que não dá estabilidade para ninguém. E aí se criaram as estabilidades provisórias. Lembram? Sindicalista, empregado acidentado, gestante da gravidez, até o 5º mês após o parto, e assim continua. E agora, então, nós temos uma nova estabilidade provisória que os livros de direito do trabalho vão ter que colocar dentro deste rol de estabilidades provisórias. A da contagem do coronavírus é a seguinte. O colega perguntou se a doença ocupacional... Repete de novo a pergunta dele ali. Claro. Sim. O contágio da Covid pode ser considerado doença decorrente da atividade profissional? Contágio. Mas depende. Exemplo, frigoríficos. Frigorífico foi um exemplo que disse a função dele dá contágio de coronavírus. Aí decorre da função daquele empregado. Saúde, a área da saúde, né? O enfermeiro que trabalha na UTI Covid, com certeza o contágio vem da sua profissão. Perfeita a pergunta. Perfeito, doutora Ângela. Eu também vi uma decisão que foi o sindicato que acabou ajuizando contra a empresa dos Correios, se eu não me engano foi São Paulo, que também houve o reconhecimento, né? E ali a empresa não provou os protocolos sanitários adotados à época e houve um surto. Então, vários colegas no mesmo período também tiveram ali
né, a confirmação da contaminação pelo coronavírus. E os Correios, aproveitando a tua fala, professora Daniela, os Correios tiveram uma outra decisão que eu achei muito, muito interessante. O tribunal resolveu, determinou que as mulheres grávidas e as mulheres que tinham filho pequeno em casa não precisavam ir até o seu local de trabalho. Isso lá, na metade do ano, os Correios já decidiram, em função da contaminação em série, né? Bem interessante. Vamos adiante mais um pouco ou tem perguntas? Podemos deixar mais para o final, ou se a senhora quiser que eu já lhe passe, eu tenho 3 perguntas. Pode, claro, claro que sim. Então tá, a Kelly Oliveira pergunta, e se o trabalhador vier a óbito antes do INSS concluir a perícia hospitalar, a empresa deverá indenizar a família? Função motorista também, ela coloca. Sim, independente se o empregado falece ou não, no caso, nos primeiros 15 dias, que são de responsabilidade da empresa, ou a partir do 16º dia que ele foi para o gozo previdenciário, né, vai acontecer a condenação, melhor, me faltou a expressão. O tribunal vai condenar ao pagamento de dano moral. Por que razão? Porque o entendimento que o dano moral, né, ele vem para o trabalhador. E aí, quando é morte para a sucessão significa família em todos os seus arranjos, né? O dano moral é sofrimento, é prejuízo emocional, assim por diante, né? Que precisa ser indenizado. E aí, sim, o tribunal vai determinar uma indenização, né? Tudo dependendo do grau de responsabilidade que esta empresa teve ou não teve enquanto o empregado estava trabalhando na época de pandemia. E aí, aqui, de novo, a empresa vai ter que vir se defender e dizer, por exemplo, eu já tenho processos lá no escritório e eu tenho um que o reclamante entrou dizendo que foi contaminado na empresa por causa disto, né? E a empresa me trouxe algumas informações e algumas declarações de outros empregados que em sábado de noite ele ia para a festa, né? Era um rapaz jovem, né? E que durante a semana trabalhava na empresa, mas sexta, sábado, domingo de noite, ele era visto aglomerando, né? Então, essa é uma prova que eu vou ter que fazer. É uma prova difícil, não tenho fotos, estão vendo na internet, porque o local foi interditado, onde ele estava, se não tem fotos, mas é uma possibilidade de se poder fazer a prova, né? Perfeito, doutora. Tem uma pergunta também aqui do Pedro Roberto, né? Ele coloca, doutora Ângela, o nexo causal neste caso deve ser, como no caso de acidente de trabalho, contágio deve ser dentro da empresa? Sim, é um nexo causal perfeito, é exatamente isso. É a lesão, ou melhor, aqui não é lesão porque não é acidente de trabalho, a patologia veio no meio ambiente de trabalho. O que nós temos como meio ambiente de trabalho? O setor de trabalho dele, a função, talvez, que ele estava, tipo, trabalhando no hospital, na UTI Covid, né? E que, então, tem esta relação que a contaminação se deu, isso nós chamamos, então, de nexo causal, como, por exemplo, o médico na UTI Covid dentro do hospital, que é o seu empregador, né? Este é o nexo causal.
Perfeito. E o Messias Gouveia faz uma construção interessante aqui, né? Vamos ver. Isso é bom. Caberia, ele foi bem perspicaz, olha só. Caberia alegar contágio in itinere? Por exemplo, demonstrar que o trabalhador foi transportado por ônibus da empresa onde um dos passageiros estava contaminado em fase de transmissão. Sim. Aqui tem duas questões. Se o transporte é público, a responsabilidade não é da empresa, tá? Agora, se o transporte é cedido pela empresa, e que nós sabemos, né? Nós temos toda essa situação de trajeto de deslocamento, porque nos lugares de difícil acesso, as empresas mandam buscar com o seu ônibus os seus empregados de manhã na casa e devolvem de novo na sua residência. Sim, por quê? Por que razão esta contaminação é de responsabilidade do empregador? Porque dentro do ônibus ainda é meio ambiente de trabalho. Dentro do ônibus, na medida que a empresa se responsabiliza de buscar o empregado em casa, levá-lo até na frente da sede da empresa, no fim da tarde, levar ele da sede da empresa para dentro da casa dele, este espaço é também meio ambiente de trabalho. Então, sim, a empresa... Porque a empresa tem que se responsabilizar pelos protocolos de higiene dentro do ônibus. Né? Perfeito. É isso aí, professora. Aqui as minhas perguntas acabaram. Se quiser continuar. Sim. Eu queria, então, continuar nesses dois tópicos ainda. E o outro tópico em relação à estabilidade provisória, tá? Como eu falei para vocês, né? Nós temos somente hoje no Brasil, no sistema de contratação, estabilidades provisórias. Aquelas que transitam no contrato de trabalho, né? Ou por uma questão pessoal do empregado, como, por exemplo, da grávida, né? E do acidentado, né? Do empregado acidentado. A grávida tem estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto, e o empregado que se acidentou, do retorno da Previdência Social, os 12 meses subsequentes, né? Então, e assim nós temos outras, como eu citei antes, que são estabilidades no tempo, mas elas terminam. E aí, a empresa, se ela não quer manter o empregado neste tempo trabalhando, porque ele tem direito à garantia no emprego. Ele só vai ter direito à indenização deste período se a empresa não permitir que ele trabalhe. Aí ele tem direito a esta indenização substitutiva, tá? E aí, então, entra aqui a nova estabilidade provisória, que é a contaminação pelo coronavírus. E ela entra como uma doença ocupacional, né? Caracterizada como uma doença ocupacional, e ela vai ter para si também a aplicação do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei da Previdência Social. Por que razão? Porque este artigo diz assim, ó, segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses, os 12 meses subsequentes, a manutenção do seu contrato de trabalho no emprego. Mesmo que seja uma lei previdenciária, nós aplicamos aqui para o direito do trabalho. E então, leia-se, em vez de acidente de trabalho, doença ocupacional, Covid. Se este empregado ficar 15 dias doente, tá? E os 15 dias, atestado médico, pago pela empresa. Aí, ele volta para o médico da empresa, né? E chega à conclusão que ele não pode voltar ao trabalho. O médico, então, encaminha ele para a Previdência Social e, a partir do 16º dia, então, ele goza o benefício. No retorno, na alta previdenciária, então, ele tem esta garantia. Ou permanecer no emprego 12 meses, ou ter, então,
a indenização destes 12 meses, tá? E aí, o que resulta da responsabilidade... Eu vou terminar a fala aqui, daí eu acho que tu podes fazer mais umas perguntas. Perfeito, doutora. Eu estou aqui, já estou selecionando e separando elas. Tá, eu vou aqui, daí, terminar. O que resulta para o empregador, para a empresa, que teve um empregado contaminado pelo coronavírus, se estabeleceu o nexo de causalidade, a doença foi adquirida, ele foi acometido da doença dentro do trabalho, tá? E, por essa razão, então, né, ele tem um direito, esse empregado, que é a estabilidade provisória, e o outro direito que ele tem é a indenização por dano moral. Por quê? São coisas distintas. Uma é preservar o emprego por 1 ano, tá? Depois que ele ficar são, né? Esse é um direito, e outro direito que ele tem, e me parece que este direito ele vai levar. Por que eu digo isso? Porque as sequelas da contaminação estão muito graves. Então, o segundo direito é a indenização por dano moral. E o que eu já disse antes é a indenização por dano moral. É o sofrimento, o que ele passou, as sequelas. Porque eu te incomodo, porque eu estou incomodada. E as consequências, né? Então, este segundo direito dele ajuizar uma ação de indenização e de reparação contra o empregador por ter sido acometido de Covid, de coronavírus, no ambiente de trabalho, onde se estabeleceu o nexo causal entre a patologia e o trabalho, então vem a condenação em dano moral, né? E aí, o que acontece? Para eu terminar, ainda poder responder perguntas para vocês. O que acontece? O dano moral, tá? Vem a partir da responsabilidade civil que a empresa tem com o seu empregado, e hoje, qual é o quanto? Qual é a quantidade de dano moral que a Justiça do Trabalho pode estabelecer? Até a reforma trabalhista, a Lei 13.467, que é de novembro de 2017, o juiz podia estabelecer a condenação que ele quisesse, a partir do que o Código Civil estabelecia e a partir, então, da gravidade do evento. Com a Constituição Federal, veio o artigo 223, letra G, parágrafo 1º, e estabeleceu um parâmetro, uma limitação para o quanto, para o valor da indenização. E este artigo, então, está sendo discutido violentamente no Supremo Tribunal Federal, a partir de uma DIN. Uma DIN é uma ação direta de inconstitucionalidade, que discute, a DIN é 5.870, que discute se nós podemos aplicar ou não este artigo da CLT para estabelecer o valor do dano moral para quem foi acometido do contágio no trabalho. Por quê? Porque a lei, ela é muito fraca, esta lei nova. Ela estabelece que quem teve um contágio, quem teve uma situação leve no contágio, tem direito só a 3 salários contratuais. Quem teve um contágio médio, uma sequela média, até 5 salários contratuais. Quem teve uma sequela grave, até 20 salários contratuais. E quem teve, então, uma sequela gravíssima, até 50 salários contratuais. Mas o empregado que falece, que nem o nosso caminhoneiro, se atender para esta lei, que está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, não ganha os 200 mil que o Tribunal de Belo Horizonte estabeleceu. Por quê? Porque até 50 salários contratuais, depende do que ele ganha, né, não dá isso. A
A questão do dano moral é outro problema que nós estamos discutindo para estabelecer o valor da indenização. Fica à disposição, Dani. Perfeito, doutora. Um problema também dessa parametrização imposta pela reforma trabalhista é que uma mesma contaminação, dependendo da remuneração, poderá ter indenizações muito diferentes. E isso é um critério muito injusto, muito equivocado, né? Eu, pelo menos, entendo desta forma, porque se nós temos 2 trabalhadores, né, dentro da mesma empresa, um chão de fábrica, e eu falo isso sem demérito nenhum, né, uma atividade mais braçal, e uma outra atividade, né, numa posição mais executiva, intelectual, os 2 tiveram o contágio, os 2 tiveram as mesmas sequelas, e as indenizações serão bastante diferenciadas, né? Considerando que o primeiro ganha um salário mínimo, Isto. vai dar 50 mil. O segundo ganha 10 mil reais, né? 50 vezes dá 500 mil. A mesma situação que nem tu disse. Exatamente. A mesma coisa. Perfeito. Então, doutora Ângela, vou passar aqui na frente da pergunta do Regi, depois eu volto, Regi, eu não te esqueci, tá? Tá tudo aqui apontado. O professor Agir pergunta, há necessidade de emissão de CAT para esse reconhecimento de doença ocupacional? Sim, perfeito. Comunicação de acidente de trabalho, porque é doença ocupacional. Precisa, em 24 horas, né, expedir a CAT e enviá-la, remetê-la para os órgãos competentes. Precisa sim. Perfeito, doutora Ângela. Se a empresa não o faz, porque ela entende que ali não houve um caso de doença ocupacional, terá que fazer posteriormente a comando judicial? Assim, ó, se a empresa não faz, quem pode fazê-lo é o sindicato de classe. Isso vem acontecendo muito. Eu tenho muitas ações no escritório onde onde a empresa disse não foi acidente, por exemplo, ou não foi doença ocupacional e não vou emitir a CAT. Aí o empregado vai lá no seu sindicato de classe e o sindicato emite, então, esta CAT, né? E se o sindicato não o faz e esse empregado ajuizar uma reclamatória trabalhista, o juiz pode, como antecipação de tutela, neste processo, determinar a expedição da CAT, que a empresa emita a CAT, sim. Mas precisa a CAT. Professora, e um familiar ou a própria parte não pode fazer a emissão? Também. A lei previdenciária estabelece também que pode. Uhum. Só que, geralmente, os familiares não o fazem. Eu não vi nunca uma situação, professor Odir, de um familiar fazer. O sindicato, sim. O sindicato é bem atuante. A não ser que tenha alguém do direito do trabalho ali, como sendo um parente próximo, ou alguém no departamento pessoal, porque tem que ter um conhecimento também. E eu acho que é isso muitas vezes que falta, né? Sim. Ou também um próprio advogado, viu? Na família. Melhor ainda. Então, tá, vou passar a pergunta do Régio, como eu falei antes, eu tinha pulado a pergunta dele. Ele coloca: algumas profissões permitiram que o trabalho continuasse a ser exercido na modalidade de home office. Dentro deste contexto, se faz necessária também seguir rigidamente os protocolos, mesmo home office, isto é, casa? Esta não faz pergunta difícil, tá, Regis? Não faz pergunta difícil, porque este é um problema que hoje não tem solução. Hoje à tarde ainda, aproveitando o Regis, eu acho que o Regis é quem está olhando para mim ali, né? Hoje ainda aproveitando, hoje à tarde ainda aproveitando o teu gancho, eu li uma jurisprudência que saiu essa semana, onde o tribunal teve como, olhem que interessante, como o direito vai se mexendo nessa nossa nova época. O tribunal condenou a empresa a caracterizar como doença ocupacional o empregado que trabalhava em casa, tá? Teletrabalho, porque ele teve um AVC.
trabalhando em casa, aqui no computador, ele teve um AVC, tá? E a Justiça do Trabalho disse sim, mesmo em casa, que é o seu ambiente de trabalho, e tendo um AVC ali, é acidente de trabalho que aconteceu. Então, aqui também, a questão do teletrabalho, isso seria uma outra fala, que nós podíamos ter durante uma hora, é hoje um dos maiores problemas que nós temos, porque as empresas não têm o controle, né? Ela não tem o controle de como trabalha o empregado e de quanto ele trabalha. Então, hoje eu tenho ações trabalhistas em que o reclamante trabalha em casa já há um ano e busca agora o pagamento das horas extras. Então, ele diz, não, 10 horas da noite eu tinha que trabalhar, porque outro dia de manhã às 7 eu tinha que entregar o relatório. E aí prova como? Algumas empresas têm sistema de controle, né? Desligam o computador, o notebook do seu empregado depois das 6 da tarde, não tem mais acesso. Mas a grande maioria das empresas não estão com essa sistemática. Então, este é um problema. E aí, como tu perguntasse, se esse trabalhador for acometido do coronavírus, não sei se a gente consegue provar onde isso aconteceu, né? De que forma isso aconteceu, né? E se a responsabilidade é da empresa. Aí nós vamos ter que evoluir realmente com os entendimentos que a justiça vai dar. Mas é muito interessante. Dá para escrever um artigo, Regis. Te proponho. É verdade, está feito o desafio, Regis. Vamos escrever um artigo, o tema é muito bom. Tema de direito do trabalho. Isso aí. E uma das nossas próximas aulas vai ser, né, sobre a saúde do trabalhador. Bom, o André Dietrich coloca, sou vigilante de um carro forte, uma questão muito interessante também. Dentro do caminhão somos em 4 pessoas, menos de 4 metros quadrados, espaço confinado, né, doutora? Como ficam as regras de distanciamento dentro do trabalho? Uau, boa pergunta também. Pois tudo vai depender, não estou fugindo da pergunta, mas tudo vai depender do caso em concreto. O que o tribunal entender que é isolamento, neste caso, num caminhão carro forte, né? Assim, ó, existe uma situação, eu não tenho conhecimento como mas eu acredito que tem uma situação ali que a empresa vai se apegar, que é a vestimenta, né? O contato. Porque... A questão de temperatura também, e os contatos que eles têm com outras pessoas externamente, né? Mas o professor Odir tem uma questão assim, quando eu vejo os vigilantes, os carros fortes, entrarem no Bourbon para pegar um dinheiro, isso fica tudo muito distante das pessoas, né? Então, ali nós teríamos um certo isolamento, pela atividade da segurança, né? Mas, na medida que ficam dentro do carro ali, sem ventilação, também é uma possibilidade de terem trazido para dentro do carro forte, lá sei eu, no sapato, de repente, e aí ficam ali juntos e contaminam. Né? E eu entendo também, professora, que nestes casos, né, me vendo como advogada aqui do empregador, além da medição de temperatura, eu faria uso diário de questionário, de declaratório, né, de como esse trabalhador está se sentindo. Né, fazendo como parte, né, do protocolo sanitário. Então, diariamente ele tem que acessar um sistema e dizer, né, como é que ele está de saúde. Porque o espaço é pequeno, é confinado, né? Outra coisa, professora Daniela, que está... Olhem como essa situação da pandemia também está mudando a legislação. Por quê? Porque hoje nós temos exame admissional, exame periódico e exame demissional. Só 3 vezes precisa obrigatoriamente passar pelo médico da empresa. As minhas empresas clientes estão fazendo exame mensal agora, para ver como está, nem é mais periódico, mensal, para ver como está a saúde deste empregado. Até porque a questão da vulnerabilidade
né? Se está com gripe, não está com gripe. Eu tenho uma empresa grande aí que todo dia 1º do mês agora determina fazer exame médico nos trabalhadores. Então, são situações que vão se criando, né? Sim, e nesse caso eu entendo que essa empresa está demonstrando que ela está preocupada e atuando de forma ativa e preventiva na saúde desses trabalhadores. Acho que é um ponto muito favorável, né? Sim. O André Dietrich, ele complementa aqui, né? Ele disse que ele entra em hospitais, farmácias, conta o dinheiro com as próprias mãos, olha, não ganha uma luva, então já vejo aqui um ponto desfavorável, né? Sim, sim. Não ter gel, luva ou alguma coisa assim, fica para trás, né? Não tem. Vou dar uma aceleradinha aqui, porque o nosso tempo está se esgotando, mas a conversa está muito boa. O Pedro Roberto coloca, doutora Ângela, espero não estar fugindo do tema da palestra. O Fundo de Garantia piorou ou melhorou as relações de trabalho no Brasil? Acho que pela sua colocação inicial, né? Rapidinho, né? O que aconteceu? Em 1966 foi criado o Fundo de Garantia, e aí, de 1966 até 1988, nós tínhamos 2 formas de contratação. A da estabilidade total, tá? O Regis ali está fazendo assim, acho que ele se lembra, né, Regis? Da estabilidade total e do Fundo de Garantia, que não dá estabilidade para ninguém. A partir de 88, morreu a garantia no emprego. O Fundo de Garantia tem uma coisa assim, né? Faz uma poupança e quando, então, o empregado perde o serviço, perde o trabalho, o emprego, existe uma indenização compensatória, que é aquela multa de 40% sobre os depósitos fundiários. Mas eu acho que a garantia no emprego dava mais vantagens, né? Mas as empresas não queriam, né? Então... Até porque, né, doutora, essa remuneração do FGTS é muito pequena, né, se eu observar, no sentido de estabilidade ou de garantia, né, que é a garantia constitucional, porque a remuneração ali, né, se eu observar, durante um ano, ele é muito pequeno pelo retorno que se dá. Então, às vezes, o empregador fica 10, 15 anos numa empresa, né, que hoje é raro acontecer, né, mas tem ainda de ficar 10 anos numa empresa, no momento que ele vai fazer o saque desse valor, não chega próximo à inflação vigente no momento que ele for demitido. Então, eu acho, no meu ver, o fundo de garantia, na verdade, entre aspas, não é uma garantia, né? Não, é uma poupança que ela é menor que a poupança, digamos, a variação. Sim. Uhum. Perfeito. Eu acho que deveria melhorar mais nesse sentido. Benefício, deveria estar pautado no momento que fosse realmente dar garantia para o empregador, porque, além disso, né, existe ainda os 40% de FGTS, que é a multa rescisória, né, mas contrapartida também tem Acho que trancou. E nós temos que dar sequência aqui, né? Eu tenho 2 perguntas ainda, eu vou lá, então, pessoal, para a gente não deixar nenhum aluno sem resposta. O William Rodrigues coloca, doutora Ângela. Oi, Régio, tu ficaste sem internet um tempinho. Peço desculpas, mas eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu tenho 2 perguntas ainda e já é 19 horas. Eu sei que você pontuar isso. Tá ótimo, obrigada. Tá certo. Bom, o William Rodrigues coloca, doutora Ângela, caso um trabalhador que exerça atividade de risco, por exemplo, enfermeira em um hospital, venha contrair a doença e transmita, ela será vetora do vírus para os seus familiares. Caso ocorra o óbito deste familiar em virtude da contaminação, cabe reparação por dano moral? Esta é uma responsabilidade que ainda não bateu no Judiciário Trabalhista. Tá? No Judiciário Trabalhista, nós ainda não temos o entendimento de que a sequência que se fez da contaminação, a empresa tenha que responder. Mas é uma ação judicial que dá para construir. Que dá para construir por quê? Porque nós temos, não na CLT, mas no Código Civil, a responsabilidade de
por terceiros, né? Aí nós teríamos que entrar no Código Civil. Dá para construir, sim. Entendo também que dá, doutora, inclusive uma excelente questão, assim, para construir, né? Eu acho que é possível. Outro artigo para escrever, prof. Dani. Aí já é do direito civil, então já estou fugindo da minha área. Vai para o professor Aldir. E a última pergunta aqui que eu tenho do Pedro Roberto, né? Doutora Ângela, a indenização neste caso será proporcional à atividade? Eu acho que estava linkado com a sua fala, talvez, da parametrização do dano moral lá com a reforma trabalhista. Ele quer saber se a quantidade do dano moral tem ligação com o salário? Com a atividade, ele coloca. Se a indenização, neste caso, será proporcional à atividade. Doutora Ângela, quando eu mencionei atividade, eu quis mencionar, a doutora Daniela antes falou em atividade, salários diferenciado dentro de uma empresa, atividade diferenciada, salário diferenciado. Por isso que eu fiz a pergunta. A função, então, né? Não, assim, não sei se eu entendi bem, Pedro, mas a indenização vai se dar, tá? De acordo com aqueles parâmetros, se não for derrubado o artigo 223G da CLT, que foram colocados, né? Então, se a atividade dele, o salário é tal, é vezes tantos salários contratuais. Não sei se eu entendi a tua pergunta, Pedro. Sim, quando eu me referi, a senhora falou indenização, que inclusive havia uma possibilidade de até ser 200 mil, né? Isso. Então, lógico. Perdeu o som, Pedro Roberto. Acho que você clicou sem querer. Não, aí é o seguinte, pelo que a doutora Daniela falou, né, que dentro de uma empresa existem salários baixos, médios e altos, né? E aí o que eu entendi, por isso que eu quis confirmar com a senhora. Então, essa indenização, tá? Se alguém ganha salário mínimo, vai ganhar salário mínimo. Quem ganha, digamos, 4 salários mínimos, a indenização vai ser sobre 4 salários mínimos, sobre 10 salários mínimos. Essa é a resposta que a senhora deu, né? Sim, e aí, Pedro, tem uma coisa que é assim, ó, a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que está no Supremo, para derrubar este artigo, porque qual é a motivação e a fundamentação? Que não dá para estabelecer parâmetro para uma indenização, exatamente a ADIM ataca isto, que perde-se a isonomia entre os dois trabalhadores, que quem tem o mesmo sofrimento, só porque ganha um salário mínimo, vai ganhar um valor menor do que aquele que tem o mesmo sofrimento e ganha 5 salários mínimos, então este valor é maior. Essa é a grande discussão que se faz para derrubar esse artigo. Perfeito, doutora. Certo, obrigado. A Eliane Margarese coloca: quanto à indenização por danos morais em caso de Covid, está firmado o teto de R$8 mil? Não tem firmado teto nenhum. Não, doutora Ângela, eu pergunto porque dentro do direito civil, a indenização por danos morais, ela normalmente não ultrapassa esse valor de R$8 mil. Em jurisprudência, a gente já verificou isso. Né? Não é que seja um teto firmado, mas seria o limite de indenização. É que assim, Emeline, que nome bonito. Obrigada. Adorei. Não, é assim, ó. Nós não temos jurisprudência ainda suficiente para pacificar um valor. No civil, tu consegues ver isto, 8 mil, porque tem uma história toda de entendimento jurisprudencial. Mas nós aqui só temos, durante este 1 ano e pouco, uma meia dúzia de julgamentos que não formam ainda um entendimento meio pacífico de qual vai ser o limite do valor quem for contaminado por coronavírus. É tudo muito novo ainda. Tanto que, para nós, foi surpresa esse entendimento do Tribunal de Minas Gerais, que são em R$200 mil. Nós achamos isto, assim, surpresa no sentido de ser alto o valor, não que não mereça, não é isso. Alto valor, comparando o que a Justiça do Trabalho julga em outros tipos de doença ocupacional. Mas nós não temos ainda ideia do que vai se estabelecer.
Perfeito, doutora Ângela. Eu, pelo menos, né, tive uma aula aqui, né, em relação aos efeitos, então, da contaminação pelo coronavírus, né, no direito do trabalho, na esfera trabalhista. A senhora, né, inclusive saiu do direito do trabalho, né, passeou muito bem pelo direito civil, e fico muito grata, e eu sabia que a senhora ia dar aqui um verdadeiro show para nós, né, os nossos alunos, eu acredito que também estão muito satisfeitos, atendeu todos os questionamentos, né, e eu espero compartilhar essa sala de aula virtual aqui mais vezes, né, com a senhora. Essa fala é de bondade, né, Daniela, porque a gente é amiga, né? Não é isso. Sim, é de bondade. Mas eu, assim, reitero o agradecimento do convite. A Daniela me conhece, eu amo a docência, eu tenho 35 anos de docência no direito, adoro, e fico à disposição. Bate-papo, quando quiserem, vamos combinar, e continuamos com esta matéria linda do direito do trabalho, né, que sempre é nova e palpitante. Perfeito. Obrigada, professor Odir, também, pelo convite. Obrigada, então, e passo para o professor Odir. Obrigada, professor Odir, pela oportunidade. Ok. Em nome da coordenação de curso, eu agradeço o empenho, né, da professora Daniela em organizar este evento, nossa segunda edição, né, do Direito da Prática. Este evento, professora Ângela, ele acontece todos os meses e tem exatamente este enfoque, aproximar as questões, né, da advocacia, do dia a dia, para os nossos acadêmicos, né, alguns já têm experiência em estágio, mas a grande maioria deles estão em processo de formação, e tenho certeza que a doutora Ângela contribui muito para a formação dos nossos alunos. Nosso muito obrigado. Obrigada também. Obrigado, professora Daniela, e pela excelente contribuição e organização do evento. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Então tá, boa noite. Obrigada, Boa noite.